Olá, aqui estamos para denunciar as duas distorções da ética no debate dos presidenciáveis na TV Globo. A participação de um tal de Kelmo, que se diz padre, e o discurso bolsonarista do candidato dito liberal, né, do candidato do Partido Novo à presidência, Felipe Dávila. Eu acho que esse debate, apesar de não ter uma influência tão grande como pensam os meus colegas comentaristas no voto, ele foi o fato relevante da noite da quinta-feira e da madrugada desta sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. Eu vou comentar isso tudo e mais ainda os vídeos divulgados por Augusto Aras a favor da urna vigente na eleição brasileira, né? A negação por Lewandowski do pedido de Bolsonaro para tirar o Alexandre de Moraes do seu caminho, né? E também a declaração do Felipe Frazão, do Estadão, de uma reunião no quartel-general do alto comando do Exército, selando posição de respaldar o resultado das eleições presidenciais e tirando o pão, teoricamente, da boca do Bolsonaro, que contava com o apoio dos seus colegas fardados a uma espécie de golpe fascistoide, porque não chega a ser fascista, porque aí seria realmente cuspir na memória de Benito Mussolini, que não merecia ser misturado com Bolsonaro, apesar de tudo de ruim que fez para a Itália e para o mundo, né? Bom, eu agradeço muito a você que continua firme aí, me dando uma audiência honrosa, uma grande audiência que me deixa muito vaidoso e feliz, e quero agradecer e pedir que você continue me prestigiando e, se possível, reproduzindo esse vídeo nas suas redes sociais e o recomendando aos amigos. Então vamos ao começo, vamos falar das duas personagens, vamos dizer que são três personagens principais do debate, né? A primeira delas é o tal do Kelmo, que se diz padre, e que foi comemorado com risos e aplausos pela equipe bolsonarista, que na prática o inventou, né, no lugar do Roberto Jefferson na candidatura do PTB, e para deter, né, com o objetivo de deter a possibilidade do voto útil levar o Lula à vitória no primeiro turno, o que aconteceu nas eleições presidenciais, duas vezes contra Lula por Fernando Henrique, né? O tal de Kelmo é um palhaço fantasiado de sacerdote cristão num velório, né? É um palhaço que foi fazer graça num velório. É a imagem que eu tenho para a figura desse cara que se diz padre, que os colegas da Globo resolveram deixar de chamá-lo de padre, porque padre vem de pai, padre, os evangélicos usam pastor, usam reverendo, aquele que se reverencia, os católicos usam pai, father em inglês, pai, né? O Kelmo é tudo, menos um sacerdote, né? Ele é um ator que entrou para cumprir essa missão de sujar o pesqueiro do Lula. Não tenho nada contra isso. Agora, é um desvirtuamento da eleição, da democracia, da política e, sobretudo, da fé cristã. Eu fico, como cristão, indignado. Na verdade, esse padre Kelmo, que não é padre, ele pode ser comparado mais com os vendilhões do templo, como muitos desses pastores evangélicos que entraram na corrupção aí no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, conforme já está fartamente comprovado durante o governo Bolsonaro. Em relação ao Felipe Dávila, o candidato do Partido Novo, fez um discurso liberal que o Bolsonaro não aproveitou, no qual ele tentava ressuscitar a figura inventada pelo Paulo Guedes de um candidato liberal em 2018
coisa que o Bolsonaro nunca foi. O Bolsonaro não privatizou nada de importante, né? Ao contrário, se manifestou contra a privatização da Petrobras e se posicionou interferindo de forma ilegítima em órgãos do Estado, como a Polícia Federal, e da economia, como a Petrobras, o Banco Central, etc., né? Em relação ao Kelmo ainda, eu queria dizer que o Estadão publicou que a Arquidiocese Sírio-Ortodoxa Malancra da diáspora o reconhece como sacerdote. Malancra, esse reconhecimento dispensa a crítica gaiata da candidata Soraya Tronic, que o comparou com padre de festa junina, aquele padre que vai fazer o casamento dos noivos na quadrilha do São João. Aliás, quadrilha também é um nome bem apropriado nessa discussão entre Bolsonaro e Lula pela presidência da República, né? O que é certo é que malancra também lembra malandra, né? Se trocar o cáfero dele, fica malancra, né? Mas voltando ao Felipe Dávila, é uma bobagem tentar associar o Bolsonaro a qualquer discurso liberal. Inclusive um desprezo pela teoria liberal, e eu desconfio, eu como um velho liberal, o outro liberal, né, o Nando Moura, já publicou todas as traições que o Jair Bolsonaro fez aos que ele chama de conservadores sem ser, né? E o que é certo é que o Bolsonaro trai o raciocínio conservador. Ele não quer conservar, ao contrário, o seu objeto no poder é não a conservação das instituições, mas a sua destruição, que é tudo que ele fez até agora no governo e que certamente fará com muito mais força ainda, caso seja reeleito, né? A terceira personagem que eu queria chamar a atenção no debate é de Simone Tebet. Simone Tebet, mais uma vez, ganhou o debate, e ainda assim as pesquisas a dão no quarto lugar, atrás ainda de Ciro Gomes, que disparou mais uma vez suas flechas, mas não cresceu muito, mantendo a polarização sem possibilidade de terceira via. Olha, a Simone Tebet está construindo uma imagem para 2016. Eu lamento muito, porque eu gosto muito da atuação de Simone, conheci o pai dela, como já falei várias vezes, era um homem sério, e ela também é uma pessoa competente. Agora, sair em quarto, ou mesmo em terceiro, numa eleição como essa, não vai resolver nada, porque realmente a eleição de 2016 vai ser mais uma vez resolvida entre Lula e Bolsonaro, seja quem for que ganhe agora. E os dois é que vão disputar. A direita provou sua força levando o Bolsonaro ao poder em 2018 e forçando até a possibilidade de um segundo turno agora no dia 2, domingo, que é o dia da eleição. Fenômenos políticos se extinguem com a falta de poder, ou até mesmo com a perspectiva de poder, né? Quer dizer, a falta de expectativa de poder, que é uma coisa que nem Simone Tebet, né, nem a senhora Tronic tem, e saíram do debate sem isso também. As pesquisas não as dão como candidatas a furar o bloqueio da polarização, né? Agora, o Bolsonaro o Bolsonaro sabe que vai perder a eleição, a menos que aconteça algum milagre, e esse milagre o padre Kelmo, entre aspas, é incapaz de fazer, né? Conta com o Exército para dar um possível golpe. Felipe Frazão, na manchete do Estadão no computador, publicou a matéria dizendo que em reunião no quartel-general, o alto comando do Exército selou a posição de respaldar o resultado das eleições presidenciais. Os 16 oficiais generais do grupo mais influente das Forças Armadas indicaram que o quartel, a caserna, né, vai seguir o rito de reconhecer o anúncio do vencedor pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quem ganhar, leva, enfatizaram os militares. A frase começou a ser disseminada na tropa logo depois do encontro realizado na primeira semana de agosto. Mas a notícia está sendo agora e eu só tenho um comentário aí a fazer. Tomara que a notícia seja cumprida. Eu não duvido da informação do Felipe Frazão, ao contrário.
Acho que é a informação correta e seria o certo as Forças Armadas fazerem isso. Eu não confio nas Forças Armadas, não confio no comandante do Exército, não confio no ministro da Defesa, não confio, basta ver a história do Brasil. O imperador confiou em Deodoro da Fonseca e nós tivemos o golpe da República e esse foi apenas o primeiro golpe militar. Então não estou dizendo que vai haver golpe, não estou dizendo que o Bolsonaro tem força para isso, mas que eu não confio nessas declarações democráticas dos fardados brasileiros, né? Os bolsonaristas queriam que o Supremo Tribunal Federal tirasse o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do caminho do seu chefão, do seu ídolo, do seu mito. Mas o ministro Ricardo Lewandowski negou o pedido de Bolsonaro para retirar Moraes desse caminho. Segundo ele, o propósito de Bolsonaro e de seus asseclas é simplesmente de tumultuar. Acho que o ministro tem razão, mas os bolsonaristas acham que pelo menos o debate freou o voto útil para Lula ir pelo primeiro turno, né? Ganhar no primeiro turno é uma façanha muito difícil. Desde que houve a democratização, só o Fernando Henrique ganhou 2 vezes do Lula no primeiro turno. Todas as outras eleições foram vencidas no segundo turno, no turno decisivo. E essa também eu vejo com muita descrença a possibilidade de ganhar no primeiro turno, porque não é por causa do perfil dos candidatos ou das suas manhas e artimanhas, é que tem candidato demais. E não são só candidatos demais, como candidatos que têm votação suficiente para tirar o sonho, né? Acordar do sonho. O Lula, que é o favorito, está com 50% dos votos úteis, né? Com mais um voto além dos 50% seria suficiente para ganhar no primeiro turno, mas isso não basta, né? E os debates têm muito pouca influência no voto. Se tivessem, a Tebet ganhou todos os debates, deu um banho naqueles homens, aliás, machista como o Bolsonaro, estaria pelo menos disputando o segundo turno nas pesquisas e está atrás do Ciro ainda. Pode ser até que ela supere o Ciro depois desse debate da Globo. O desempenho do Ciro foi lamentável e o dela não, o dela foi brilhante, até quando o Bolsonaro foi altamente descortês com ela ao tentar diminuí-la pelo fato dela ser mulher. O Bolsonaro é um misógino, confesso, e criminoso, né? Bom, o vídeo editado de velhas declarações de Augusto Aras defendendo a urna eletrônica está dando muita animação aos antigolpistas como eu, mas eu não tão confio também no Augusto Aras. Augusto Aras é petista, é ligado a Chico Pinto, o pai dele, Roque, foi o principal assessor do Chico Pinto, líder da esquerda na época da ditadura, é amigo do Zé Disseu e já sabe que será mantido na Procuradoria-Geral da República, numa eventual presidência do PT, especificamente do Lula, pelo seu papel na extinção da Operação Lava Jato a serviço do Bolsonaro e do Lula. As pessoas esquecem isso. As pessoas esquecem que o Lula, o bolsolulismo é uma realidade até a hora da campanha. Na hora da campanha vão brigar para fingir que são adversários, mas na verdade foram cúmplices. Eu, antes de me retirar e pedir para você voltar a ver meus vídeos na segunda-feira, eu convido para ver o Miguel Reale Júnior, contar por que mesmo tendo feito o processo, né, para a deposição de Dilma, votará no Lula nesta eleição. E o belíssimo 2 dedos de prosa concedido pelo poeta Alexei Bueno, lá do Rio de Janeiro. Eu quero aproveitar para pedir desculpas ao Alexei e ao Maurício Melo Júnior, que me escreveu como sempre, muito generoso e muito fraterno WhatsApp, né? Esclarecendo que o Prêmio Candanga, ao contrário do que eu disse na entrevista, foi um deslize meu, não foi concedido pela Universidade de Brasília, mas sim pela Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal, organizado pelo Instituto Casa dos Autores, que o Marcelo, que me escreveu,
o Maurício, desculpe, Maurício Melo Júnior, que me escreveu, da qual ele é o presidente. Maurício é um cineasta de muita competência, que dirigiu durante muito tempo o Departamento de Cinema do Senado e fez, ele mesmo dirigiu, ele foi responsável por vídeos, né, magníficos sobre a vida política e cultural, principalmente a vida cultural no Brasil. Então, até domingo, até segunda-feira, amanhã teremos no ar uma entrevista com outro, o primeiro a denunciar a corrupção no PT, Paulo de Tarso Venceslau, declarando seu voto em Lula para tirar Bolsonaro da nossa vida, das nossas costas. É isso aí. Vamos esperar a entrevista que eu vou pôr no ar no domingo, Neumann Entrevista com o Paulo de Tarso Venceslau. Em pé, direto ao assunto.